Olá. Olá. Boa tarde. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Treinamentos. Boa tarde, eu sou Fabiana de Tomás, também faço parte do Dimensão Desenvolvimento Pessoal e a gente está aqui hoje para conversar com você sobre um tema antigo, né? Antigo. Acho que é o tema mais antigo que a gente pode tentar imaginar. Tem um pouco mais para cá, acho que você está um pouco fora. Você Isso. que está fora. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Nós começamos bem em cima da hora, exatamente no momento comprometido, né? Então vamos só aguardar, o pessoal deve estar entrando aí. Marcando no relógio exatamente 15 horas no meu computador. 15 horas, certinho. Então a gente deve ter entrado pontualmente às 15 horas. Nós vamos falar hoje, inclusive com uma novidade. Hoje tem uma novidade na rádio, não sei se irá funcionar, nós estaremos testando uma nova ferramenta aqui para a rádio, né? Você que está aí nos assistindo também pode utilizar, você que está nos escutando pela própria web rádio também terá condições de testar. Mas vamos falar, como você falou, sobre algo muito antigo. Chama-se tempo. Como está o seu tempo? Como está o tempo hoje? Ou o que você está fazendo com o seu tempo? Pode ser. Tá faltando tempo? Tá sobrando tempo? Quanto tempo você tem? Essa foi forte, né? Quanto tempo você tem? Quanto tempo você já desperdiçou? Podemos falar quanto tempo você continua desperdiçando? Isso é bom, né? Quantas vezes o tempo lhe roubou alguma coisa? Quantas vezes você não vive no tempo, momento presente, vive no passado ou no futuro? Também. Ou que tempo? Qual o tempo que você precisa para ter o seu tempo? É uma coisa muito, a gente fala de tempo, o tempo ele é tão genérico, né, Fá? Ele abrange tantas coisas, não só na parte cronológica, claro, hora, dia, mês, ano, mas também como na parte emocional. Mas mesmo na parte cronológica, as pessoas não se dão conta que mesmo nosso tempo dividido em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, é recente para a humanidade, para o tempo do planeta, ainda é recente essa divisão que o ser humano conseguiu fazer com o tempo. Você vê que o relógio de pulso foi Santos Dumont que inventou. Desde muito tempo atrás que o homem sente necessidade de se localizar no tempo e depois de um determinado momento da nossa história a gente passa a ter a necessidade de controlar o tempo, que talvez seja a maior dificuldade que nós hoje na era moderna, né? A gente nessa modernidade toda com esse monte de tecnologia, a gente sofre por essa necessidade de controlar o tempo. Mas nós até controlamos o tempo, controlamos tanto que hoje nós somos escravos do tempo. Você vê, começamos às 15 horas em ponto. Não começamos às 14h59 nem às 15h01. Começamos exatamente às 15 horas, porque foi marcado às 15 horas. Ou seja, nós marcamos, estamos cumprindo, somos escravos do tempo. E é incrível, né? Procurando a definição de tempo para que a gente pudesse aproximar a ideia do que a gente vai falar, eu fiquei impressionada porque tem muitas definições de tempo. Quais são? A gente usa tempo para muitas definições. Então vamos lá. 1. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. 2. Determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Época. Um pouquinho só. Do primeiro, é legal como ele põe, né? A ideia de presente, passado e futuro. É só uma ideia de presente, passado e futuro. Isso não quer dizer que realmente você consiga definir isso de forma clara. Tem alguns malucos, e eu sou muito a favor disso, que dizem que o presente, passado e futuro se coexistem, né? Mas vamos lá, isso é uma outra conversa. 3. Certo período da vida que se distingue do outro. Então, no tempo em que eu era criança, no tempo em que eu fui adolescente, no tempo em que eu vou ser alguma coisa, vou ser avó. Tem até uma música, né? Tempo bom, não volta mais, não tem aquela coisa assim. Período específico, segundo quem fala, de quem se fala ou sobre quem se fala. Como Isso é confuso, né? Eu também achei. Período específico, segundo quem fala,
de quem se fala ou sobre quem fala. Interessante isso. Dá uma boa discussão aí. Oportunidade para realização de alguma coisa. Essa eu adorei. Então, tempo é a oportunidade de realização de alguma coisa. Quantas oportunidades você está deixando passar quando você deixa o seu tempo passar? A gente vai conversar isso mais pra frente. 6, conjuntos de condições meteorológicas. Nossa, como está o tempo hoje? Aliás, nós fomos castigados o final de semana passado pelo tempo. Castigados. Pelo tempo meteorológico, sim. Nosso grupo realmente que estava presente no Limite da Honra, que eu digo tanto de chuva que cada um de nós tomou. E o trabalho que nós tivemos, mas foi muito bom, porque as plantas foram regadas. Até demais. 7. Época propícia para certos fenômenos ou atividades, estação, sazão ou quadro. Ou seja, tempo de Natal, né? Tempo de flores, tempo de Inverno, chuvas, verão, etc. tempo de frio. 8. Cada um dos períodos em que se dividem as partidas de determinados jogos. Primeiro tempo, segundo tempo, Terceiro quarto tempo. Duração cronometrada de uma corrida. Tem mais um monte, gente. Caramba, quantos tem? Tem Muitas. 14. Tem muitas. Dimensão que permite identificar dois eventos que, caso contrário, seriam idênticos e que ocorrem no mesmo ponto do espaço. Isso é interessante também para si. Isso é da para uma reflexão. Física. Da gramática, categoria verbal que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Fiz, quer dizer tempo passado. Faço. Faço, tempo presente. Farei, tempo futuro. Esse é o problema. Eu farei. Ou não. Na verdade, o tempo faria. Você está no presente falando de algo que talvez no futuro aconteceria e que você já supõe que não vai acontecer. Muito bem, faltei na aula de português. Unidade abstrata de medida do tempo musical para música, a partir do qual se estabelece as relações de ritmo e pulsação. E por último, também na música, o andamento, o tempo de cada nota. Olha quantas áreas e definições que nós usamos o tempo. Mas tem duas aí que são muito importantes. A 6, né? Se não me engano. Você lê? A 5 e a 1, né? A definição que nós temos de divisão cronológica, que define, que dá para nós a ideia de passado, presente e futuro. A gente quer conversar com você sobre essa. E a 5, que é oportunidades para realizar alguma coisa. Quer começar com qual? Vamos começar pela duração do tempo mesmo, né? Duração do tempo, essa ideia de presente, passado e futuro, é bom que a gente tenha essa ideia. De um lado, porque nós conseguimos separar quem somos. Agora, será que nós conseguimos separar realmente a ideia de presente, passado e futuro? Porque tem pessoas que só vivem no passado. Tem pessoas que no passado, quando eu tive, quando eu fui, quando aconteceu. Tem pessoas que, porque aconteceu aquilo, então hoje eu sou isso, eu sou aquilo, vivem somente no passado. Tem outras pessoas que só vivem... E eu vou colocar assim, e culpam o passado pelas suas frustrações, pelas suas ações no hoje, pela maneira de agir, por aquilo que tem ou deixa de ter. O passado é o grande culpado por eu estar aqui hoje, ou às vezes o passado era muito melhor do que o que eu estou vivendo hoje, então é muito mais gostoso eu viver lá. E aliás, você tem um amigo que vive assim. Tudo que a gente busca chamar para conversar sobre o aqui e agora ou o que vai fazer no futuro. Não, mas quando eu tinha, quando eu fazia, quando eu executava, quando eu podia, ia, fica tudo lá. Mas e hoje? O que você está fazendo hoje para construir o amanhã? Fica perdido. E tem pessoas que vivem especificamente no futuro. Só vivem no futuro. Um dia eu faço, um dia eu tenho, um dia acontece. E esse é um grande problema, porque tanto pessoas que vivem no passado e pessoas que vivem no futuro acabam deixando de viver realmente a real vida, que é o presente, é o momento presente. E é muito difícil realmente nós estarmos vivendo o momento presente. Foi bom que nesse final de semana, em um dos treinamentos, esse que nós acabamos de realizar,
Nós falamos muito a respeito de tempo, de viver no presente. E mostramos o como é difícil realmente estarmos alguns segundos no presente, porque a nossa mente nos distrai e nos joga ou para o futuro ou para o passado. Então, assim, essa história de ideia de passado, presente e futuro, ela é ótima, ao mesmo tempo ela também vem, de certa maneira, a confundir determinadas pessoas, principalmente quando nós falamos das emoções. Na verdade, nós não fomos ensinados a usar esse conceito de uma maneira clara e eficiente para que a gente pudesse usar isso a nosso favor. Se você hoje, no presente, para ter a ação de hoje, você consegue tirar os aprendizados do passado. Peraí, numa situação parecida com essa, no meu passado, o que eu vivenciei, o que eu aprendi? E pensar que a sua ação de hoje é o que vai construir daqui a pouco, às 15 horas nós começamos a conversar com você aqui na Web Rádio, aqui no Face Live. 15 horas é passado, já passou. Hoje, agora neste momento, nós estamos exatamente às 15h11. Momento presente falando do passado. O que a gente aprendeu às 15 horas? Qual foi o conteúdo que a gente aprendeu? Que começar a rádio às 15 horas, às vezes a gente tem que enrolar um pouquinho para as pessoas entrarem, porque as pessoas a gente tem uma certa dificuldade, às vezes está no trabalho, enfim, 15 horas a gente precisa se apresentar, fazer com mais calma, porque às 15h05 a gente consegue ter mais pessoas ouvindo, mais pessoas nos vendo, e aí o nosso conteúdo vai ser mais bem aproveitado, aprendizado, que nós começaremos a usar a partir da próxima rádio. E agora, aqui, neste momento, a ideia do que a gente está falando agora vai construindo o que nós vamos dizendo até às 15h15, 15h40. Quando a gente encerrar às 15h50, nós teremos usado todo o aprendizado que nós temos do nosso passado, em cada instante presente, construindo o futuro. Yes? Yes, continuo falando. E aonde nós nos perdemos? Estou fazendo algumas Além dessa questão do presente, passado e futuro, quantas vezes você no seu dia falou assim, nossa, este dia precisava ter 48 horas, 72 horas. E eu não ouço isso de uma, nem de duas, nem de três pessoas. Eu ouço isso de muitas pessoas. Meu dia é longo ou meu dia passou rápido demais, né? Nossa, assim, né? Nossa, hoje o dia tá devagar para passar. Nossa, hoje o dia voou. Qual é a diferença? As horas no relógio são as mesmas. Qual é a diferença? Se o seu dia demorou para passar ou o seu dia voou? Já parou para pensar nisso? Interessante. Normalmente a diferença é no que você está concentrado e quais são as suas ansiedades e, além disso, qual a quantidade de tarefas que você se propôs a realizar naquele dia. Uma coisa interessante é que, normalmente, quando nós fazemos algo prazeroso, gostoso, algo que nos faz bem, nós dizemos que o tempo voou. E quando a gente tem algo que nos incomoda, que você não queria estar fazendo, mas que é necessário, que precisa ser feito, você fala, nossa, esse dia não acaba nunca. Já parou para pensar nisso? Nós temos essa relação com o tempo, de acordo com as nossas necessidades e como nós estamos interpretando aquilo que estamos vivendo no momento presente, nós vamos qualificando o tempo em qualidade e em rapidez. Como que vai mais rápido ou mais devagar? Mas essa maneira de pensar, eu já tive pensamentos, claro, nós já pensamos, poxa, esse dia não acaba, ou esse dia está sendo rápido demais, ou esse momento está sendo rápido demais, né? Principalmente quando nós estamos, como você falou, fazendo uma coisa muito gostosa, e de repente o momento vai acabando, começa a bater aquela saudade, começa a bater aquela de uma certa, né, não tristeza, mas não tristeza mesmo, que aquilo que é gostoso vai acabando. Porém, eu aprendi uma coisa muito importante, que quando nós sentimos isso, é que nós estamos vivendo a felicidade. Olha que interessante. Quando nós vivemos a felicidade, nós estamos curtindo a vida, não simplesmente passando pela vida. E essa sensação de o tempo estar curto, aquele momento está acabando, é porque você, como a Fabiana falou, está fazendo algo que você é prazeroso para você. E o bacana é que, em vez de
ficar pensando que tá acabando. Aproveite, porque a felicidade não é uma questão de ser feliz, e sim estar feliz. E o mais interessante é que quando você está inserido no momento presente, no agora, você não vê o tempo passar. Porque não existe essa relação de tempo. E aí você olha para o relógio e fala, caramba, já passou 15 minutos. Eu tô dando esse exemplo muito por esse final de semana. É um treinamento de duração, 55 horas de duração. E passou voando. Muito rápido. Mas não precisa... Nós estávamos todos inseridos naquilo com muita afinco. Cada segundo foi vivido de maneira absoluta. Daí, quando nós fomos nos dar conta realmente do tempo, pensar no tempo, que dia nós estamos, que horas são, aonde a gente vai chegar, já tinha passado as 55 horas. Mas não é só, você vê no final de semana, quantas rádios nós fizemos, nós estamos falando, daqui a pouco a gente olha o relógio, nós temos 1 hora de rádio e passa o relógio, puxa, está acabando, tem mais 10 minutos, mais 12 minutos. Tem dias que a conversa ela flui de tal maneira tão gostosa, pelo menos para nós gostosa, não sei para você, mas para nós é algo tão gostoso, tão prazeroso que o tempo passa, né? Ele faz assim, o tempo vai indo embora, puxa, já está no final, tinha mais tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer. Foi por isso até que a gente fez, né? As últimas rádios a gente dividiu em 3. Porque, não, a gente consegue fazer meio e meio, né? Que nada. Eram 10 itens. Nós fazemos 5 e 5, a gente consegue dividir. E olha, se a gente não tomasse cuidado, a gente ia ter que fazer uma 4. É que a gente se propôs, não, vamos focar mais naquilo que realmente é importante. Se precisar, a gente abre depois uma outra rádio para falar sobre um determinado assunto, se alguém pedir. Enfim, quando você está vivendo o momento presente, inserido no momento presente, prestando atenção à sua volta, concentrado no que você está vivendo, essa relação com o tempo transforma-se. Não tem a cobrança, você está simplesmente vivendo, agindo, saboreando cada instante. E isso é o que nós todos deveríamos aprender a fazer desde pequenininhos. Verdade. Né? Eu estou olhando aqui, a imagem, acho que ela está meio estranha, né? Eu vou dar uma corrigida. Nós tá muito baixo. Dá um pouco mais de teto. Eu não acho, eu acho que tá bom. É que dá para ver o nosso pé, né? Não só isso, não. Tá estranho a cortina aí atrás. Eu vou arrumar. Só um segundinho que eu já volto. Enquanto isso, a gente continua aqui conversando sobre a sua relação com o tempo. E é claro que no mundo que a gente vive hoje, nós temos diversas tarefas. E essas tarefas, elas nos trazem uma necessidade de organizar esse nosso tempo, organizar a nossa vida para que a gente possa usar da melhor maneira possível o tempo e desenvolver todas as tarefas que a gente se propõe. Uma das grandes questões que fazem com que a gente não tenha tempo é você se propor a executar mais tarefas do que você realmente consegue realizar naquele período de tempo. E não sou eu, não é o Carlos, não é você. A maior parte de nós hoje enxertamos tantas coisas no nosso dia e nós mesmos sabemos que não vamos dar conta de realizar, mas mesmo assim insistimos que para ter eficiência, para conseguir alcançar aquilo que queremos ou um objetivo, enfim, ter todas as áreas envolvidas na nossa vida, a gente precisa sobrecarregar esse nosso tempo. E aí, no final do dia, muitas vezes a gente se frustra. Puxa, eu não consegui fazer aquilo ficou pendente. E nós vamos adiando de um dia para o outro, de um dia para o outro, dia para o outro. Quando chega, tem um momento em que você realmente percebe que você não tem mais tempo para nada. Como assim, Fabiana, não tenho mais tempo para nada? Você não está conseguindo executar nada. Porque ficou tão sobrecarregado, tantas coisas adiadas que você se propõe a fazer no dia seguinte, que não vai dando tempo, que você vai perdendo a ideia do que realmente importa. Quais são as suas prioridades? Uma das coisas que eu e o Carlos nós falamos bastante na rádio, acho que quase toda a rádio a gente fala isso, que você pode perder muitas coisas, você pode investir muitas coisas. A única que você não vai ter retorno, que você não consegue recuperar jamais, é o seu tempo.
Isso é verdade. Dizem que tanto o tempo como a palavra proferida, você não consegue recuperar nenhum dos dois. Porém, o tempo é algo que não tem retorno, né? Porque o relógio não para, o tempo não para, o movimento do planeta não para, do universo não para. Nós estamos sempre em movimento e para frente. As suas células não param de envelhecer, o seu cabelo não para de ficar branco. Nós estamos sempre em movimento para frente, né? O nosso organismo, a partir do momento que ele é concebido lá, ele vai sempre, todo dia, você muda um pouquinho e envelhece um pouquinho. E é muito difícil, né? As pessoas elas ficam pescando, é como se estivesse pescando o tempo. E você não pode pescar o tempo, porque o tempo ele está presente. E normalmente quando as pessoas falam, poxa, deixei de fazer algo, deixei de falar te amo para aquela pessoa que eu amava e ela faleceu, passou para outro plano. Você perdeu o tempo e depois culpa muitas vezes o tempo por não ter tido tempo de ter se despedido. Olha que eu já escutei tanto isso. Puxa vida, eu não tive tempo de me despedir. Como não teve tempo de se despedir? Teve uma vida, né? Qual o tempo que você Não tive tempo de dizer que amava, não tive tempo de expressar meu carinho, eu não tive tempo de ver meus filhos crescerem, eu não tive tempo de fazer um carinho na pessoa que eu amo. Uma das que mais me dói é quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para mim. E não é o tempo para fazer uma maquiagem, é o tempo para si, para poder pelo menos buscar ter mais momentos de felicidade, de prazer. E essas pessoas elas acabam se perdendo no próprio tempo. Na verdade, esse tempo para si é o último, não é prioridade para quase ninguém. Não. Esse é o tempo mais abandonado e jogado lá embaixo. Mesmo para as próprias pessoas, porque ninguém valoriza realmente o tempo. E quando a pessoa começa a buscar um tempo para si, é chamada de egoísta, é chamada de pessoa que é arrogante. E eu vou pegar um gancho nisso para falar especificamente da mulher. A mulher, como ela ela assume muitos papéis, ela acaba tendo um acúmulo de atividades, ela faz muito isso. Eu não tenho tempo para mim, porque eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso cuidar da casa, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E cada vez mais ela se distancia de si, ao ponto de diminuir a sua autoestima, ter uma péssima autoimagem, que por mais que ela esteja bem, ela não se sente feliz com aquilo que ela tá. Ela olha no espelho, tá toda arrumada, com a unha feita, às vezes até o cabelo arrumado, e não se sente feliz porque não tá se dedicando a olhar para si. Qual é realmente a minha real vontade? O que eu quero fazer? Uma das coisas que eu converso muito com as pessoas que fazem o treinamento individual comigo, que a gente passou a chamar, né, as terapias de treinamento individual, uma das primeiras sessões, o que eu sempre digo é importante que você tenha 15 minutos do seu dia para fazer algo que te faz bem. Não importa o que seja. E esse é um tempo para si. É necessário que você se presenteie com algo que te faz bem. Você é a pessoa mais importante. Você pode gastar, e eu vou colocar essa palavra mesmo, gastar o seu tempo com N coisas que fazem com que todo mundo fique bem, mas se você não investir 15 minutos, 20 minutos do seu dia para se sentir bem consigo, aquele monte de outro tempo gasto, com certeza, num determinado momento, você vai olhar para trás e falar, não valeu a pena. Porque eu continuo infeliz, mesmo agradando os meus filhos, mesmo agradando ao marido, mesmo tendo um bom resultado financeiro, mesmo sendo bem-sucedido, ficou faltando algo. E muitas coisas não dão para ser realizadas mais tarde. Tem coisas que se o tempo passou, ele passou e você não terá mais a oportunidade. O tempo não volta, não tem como querer voltar o tempo. Isso que você falou é um dos grandes trabalhos que nós fazemos e nós presenciamos, graças a Deus. Nós perdemos ainda tempo, né? De vez em quando a gente perde o tempo, mesmo com todos os recursos que nós temos, ainda perdemos algumas vezes o tempo. Nos damos conta que perdemos tempos de estarmos com os nossos filhos e etc. Tempos com a gente, com nós mesmos, né? E o mais interessante é que quando se tem consciência que o nosso tempo ele não só é curto e também não para, mas ele terá um ponto final.
E aí quando as pessoas falam, poxa, não tenho tempo, eu estou gastando o tempo. Você pode gastar o tempo à vontade, porque no dia seguinte o tempo recomeça. Seria como uma conta bancária, né? Você tem um tempo, você pode gastar, no dia seguinte você vai ter as 24 horas da mesma maneira. Então, assim, é uma questão de focar. Quer ver Existe uma diferença, né, entre a palavra gastar e investir. Uhum. É muito diferente. Foi por isso que eu fiz questão de frisar essas duas palavras no meu outro discurso anterior. Quando você gasta, quer dizer que você está gastando, que você não tem nada de retorno. Você não tem uma ideia de receber algo de volta. Quando você gasta, gastou. Queimou lá, usou e pronto. Quando você investe, você está colocando o seu tempo em algo que vai te trazer um retorno. Olha como é diferente a própria linguagem. Se você começar a pensar que não estou gastando o meu tempo, eu estou investindo no meu tempo no trabalho, porque daqui a alguns anos isso vai me dar um retorno, que é a minha meta, ok. Estou investindo o meu tempo em fazer um curso de inglês, por exemplo, porque eu sei que lá na frente vai fazer diferença. Agora você fala assim, estou gastando o meu tempo no trabalho, respira e repensa. Quer dizer que você está só entrando na rotina, você entrou na máquina da rotina. A máquina da rotina é o acordar e dormir, fazendo tudo automaticamente, sem nem ter a mínima ideia do porquê e qual é o propósito do que você está fazendo. E provavelmente a pessoa, nesse momento que fala isso, deve estar fazendo alguma coisa que não gosta. Entendeu? Ou não gosta do que está fazendo. Então a primeira dica é perceba onde você está gastando o seu tempo e no que você está investindo o seu tempo. Tem uma coisa que as pessoas vão falar de tempo. Normalmente quando eu tô, principalmente quando eu estou no chat ou algo nesse falando com alguém pelas redes, a primeira coisa que eu falo é bom dia. Não importa a hora. As pessoas comentam e falam, bom dia, como bom dia? Você acabou de acordar? Agora é noite, agora é tarde. O bom dia, olha a noção do tempo. O bom dia é o dia, não boa tarde, não período. E as pessoas não entendem isso, que nós temos um período inteiro de 24 horas. Ele está sendo bom ou ele está sendo, na sua maioria, ruim? Você precisa ter a balança. Então, para mim, eu já parto do princípio, se eu acordei, o tempo já está valendo a pena, o dia já está valendo a pena. Claro que muitos obstáculos acontecem durante o dia, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas desagradáveis, inclusive. Entretanto, o tempo, ele nos dá de presente tempo para que nós possamos ter tempo. Olha que coisa interessante. E as pessoas não se apercebem disso. A Mônica, ela escreveu aqui que ela amou o enrolar. O enrolar é uma coisa interessante também, Mônica, porque nós normalmente costumamos enrolar a nossa própria vida. Nós postergamos muitas coisas. E nesse enrolar cria cada nó, né? Que depois para desatar é duro. É muito difícil. E as pessoas, elas costumam postergar. Então, quando a gente fala enrolar, isso é um comentário de início de rádio, mas acontece nas nossas vidas o fato de a pessoa, ela às vezes está perdida, ou ela está indecisa, ou ela está com medo. O medo, né? A tal do medo. A pessoa está com medo, então ela enrola. Ela enrola para poder tomar uma decisão, ela enrola para fazer uma escolha, ela enrola para poder seguir um caminho. E isso é um hábito, né? É um hábito, claro, isso é um hábito que vem da sua história de vida. É a teoria do enrolation. Isso é bom. E é muito comum. A gente foge, a gente busca fugir do que faz mal e se aproximar daquilo que supostamente seja bom. Isso deveria ser assim. Deveria ser assim. Acontece que quando você foge daquilo que te faz mal, você gasta mais tempo sofrendo do que se você já resolver imediatamente. Por exemplo, tenho que tomar uma injeção, né? Uma vacina. Então, eu odeio agulhas. Então, em vez de eu ir lá logo e tomar agora, eu odiei, doeu, pronto, passou, acabou. Semana sofrendo. Caiu, vamos ver se volta. Isso. Voltou. Eu fico uma semana sofrendo. Cada momento eu sofro, né? Então eu gasto tempo sofrendo e de qualquer maneira eu vou precisar tomar injeção. Não adiantou eu me afastar. Eu só gastei tempo com sofrimento. Imaginando acontecer. E cada vez que você imagina acontecer, você sofre.
Gasta energia com isso. Olha como passou rápido. Nós estamos na metade da rádio já. Tá sendo bom, né? Tá sendo produtivo. Vamos ver se essa ferramenta funciona. Pessoas, ligue para esse telefone, inclusive com o 55. Ligue para este telefone. Tá longe, né? Longe. Acho que é melhor a gente falar. Dá para ler? Ih, ficou ao contrário. Lá eles não vão conseguir enxergar. Então... 55. Eu vou escrever aqui, tá? Inclusive nos comentários, Isso. tá? 13 40 55 13 40 42 0882. Se você quiser falar ao vivo com a gente aqui, aparecer com a sua linda voz na web rádio e fazer uma pergunta ou um comentário, ligue pra gente que a gente vai atender aqui com o maior prazer. Vamos ver se funciona. Vamos testar, né? Vamos testar. A Mix RL mandou esse número para nós. Tem que escrever o 5, tem que discar o 55. Lembre-se, tem 55, tem que escrever o 55. E aí, se você quiser entrar em contato com a gente, vamos testar. Não custa nada discar. Diz que de repente desaparece aí, a sua voz desaparece. Ou não. Estamos fazendo o primeiro teste ao vivo. E o tempo é isso, você a cada tempo experimentar coisas novas. Quando você aproveita o seu tempo, você abre oportunidades para coisas novas. Que tá lá aquela quinta definição, que me chamou muito a atenção, porque nós seres humanos temos uma dificuldade enorme de aproveitar oportunidades. Principalmente as oportunidades que aparecem, como a gente fala, em cima da hora, sem um planejamento. Ah, não dá para eu fazer isso porque eu não me planejei para. Então, vamos supor, a sua banda preferida vai tocar na cidade, você, não consegui comprar o ingresso, não sei o quê. Aí tem um amigo seu que te liga, o show é às 8, te liga às 3 da tarde. Cara, tá sobrando o ingresso, aí que você faz, não me planejei para isso. Tá muito em cima da hora, se você tivesse me ligado antes, né? Eu tento entender pessoas que falam isso, quando de repente saiu de casa normal para trabalhar, esqueceu de se despedir dos seus entes queridos, e de repente à tarde recebe o telefone que tal pessoa morreu. Vai reclamar para quem que eu não tinha me preparado para isso? Desde quando a pessoa precisa estar preparada para os fatos? Os fatos pouco se importam se as pessoas estão preparadas ou não. Por isso é necessário as pessoas estarem preparadas. É por isso necessário as pessoas buscarem cada vez mais recursos para poderem, de uma certa maneira, ampliar as respostas, as reações aos fatos. Porque os fatos, eles acontecem independentemente da nossa vontade. Agora... do seu planejamento. Principalmente do planejamento. Por isso é importante numa estratégia você ter estratégia A, B, C, exatamente porque o caminho ele pode, de repente, aparecerem obstáculos, e os obstáculos eles aparecem e não perguntam para você, ou não perguntam para nós, se podem. E as maiores oportunidades podem aparecer em um momento em que você não tem supostamente tempo para gastar com aquilo, mas se você parar e pesar na balança, é importante que você sempre tenha isso. Peraí, o meu sonho... mas eu tenho um jantar com a minha esposa, eu tenho um jantar de família. Quantas vezes mais você vai poder ver aquela banda que você sempre sonhou em ver tocando? Nunca mais. É a única vez que a banda veio ao Brasil, por exemplo. Quantas oportunidades você já teve de jantar com a sua família? Mas e a pessoa não vai entender? Então é necessário você ensinar as pessoas à sua volta a também dar valor às oportunidades e ao tempo. Olha, não seria melhor se a gente começasse a ver a vida assim? Comece pela sua casa, reeducando seus filhos. Como que seus filhos estão olhando para o tempo? Como que você está lidando com o tempo dentro da sua família? Tem um vídeo, Fá, está rodando pela internet, já é um pouco antigo, mas agora é época de Natal, voltou a rodar. Que é um senhor que tem os filhos, cada um num lugar do mundo. Viu esse vídeo? É lindo. É muito bonito. E, claro, o que ele faz? Ele não consegue reunir a família, então ele Natal, manda o aviso de... Ele manda o aviso que ele faleceu, né? De falecimento. Aí os filhos chegam, quer dizer, mas é isso, quer dizer... Todos os filhos vão para lá, coisa que ele não conseguia de jeito nenhum. Reunir. Precisa ter a morte... Olha, a minha família é uma família grande. Tem pessoas, tem parentes meus que eu só vejo em velório ou em casamento. Você vê os extremos, né? Num momento de muita felicidade ou num momento de muita tristeza. Então, assim,
E não tem como culpar o tempo, a não ser culpar exatamente, não culpar, esquece culpa, responsabilizar a si por o tempo que não foi aproveitado, porque o tempo nos dá tempo. Agora você está nos assistindo, você não tem tempo de parar e dar uma ligada, quer dizer, acaba de assistir antes de fazer isso, mas parar e ligar para a pessoa que você ama e dizer, eu te amo. Por que não? Como eu falo, Fabiana, eu te amo. Gostou dessa? Essa foi boa, né? Para os nossos filhos, cada vez que nós encontramos, na ida e na volta, palavras de carinho, palavras de amor, porque nós não sabemos quando serão as últimas palavras a serem proferidas. Os últimos abraços, os últimos toques. Uma das coisas que a gente precisa aprender com relação ao tempo é que não é quantidade, é qualidade. Ninguém está ligando. Ele está frustrado. Estou frustrado pela minha ferramenta. Mas só pode ligar ao vivo, tá? Depois que acabar a programação, não adianta você ligar porque não vai funcionar. Quer dizer, eu não estou vendo se alguém lá está falando que ligou e não está conseguindo também, né? Tem essa, que é só um teste. Então, é necessário também você prestar atenção quando você está investindo o seu tempo muito, e não é a quantidade, é a qualidade. A gente sabe que o mundo exige que você trabalhe 8 horas por dia, que hoje nas grandes cidades o trânsito acaba sugando uma parte preciosa do seu tempo. Não é muitas vezes a quantidade de tempo que você está investindo, é a qualidade, como você está investindo esse tempo. Eu me lembro que quando a minha irmã foi voltar a trabalhar do período dela de licença maternidade, ela estava muito frustrada por causa do tempo, que ela ia ficar pouco tempo. E aí eu disse para ela, eu conheço mães que passam o dia inteiro com seus filhos e não estão com os seus filhos. E eu conheço mães que passam o dia inteiro longe dos seus filhos, mas que pegam 1 hora do seu dia e fazem com que aquela hora seja a hora mais especial para ela e para os filhos. Porque aquela 1 hora teve qualidade. Você estava presente, inserido, fazendo aquilo com seus filhos ou com o seu... Eita, o Carlos resolveu me atrapalhar. Desculpa, eu estou tentando acompanhar o pessoal lá fora. Perdão. Continua, desculpa. Ele quer ouvir várias vezes a minha voz ao mesmo tempo, de tão apaixonado que ele é. A Vanessa está tentando, diz que o número não existe. Eu reclamei já para a rádio, eu testei com o Renatinho. Essa ferramenta parece que não funciona. Vamos a gente vai mandar buscar outro feedback. Uma outra ferramenta. Normalmente, eu sei que é com a telefonia brasileira que está dando esse problema. Você colocou o 55, Vanessa? Se você colocou, porque eles falam para colocar, inclusive o mais 55, agora como é que coloca o mais? Não dá, né? É o 55 e tal, ele vem direitinho. Se conseguir colocar o mais 55, quem sabe ajuda. Eu não sei como colocar no teclado, deve ter o mais. Se for do celular, dá para ligar, agora se for do telefone... Porque lá vem certinho mais. Mas vamos lá, desculpa interromper. Ou seja, busque ter qualidade no investimento do seu tempo. Mesmo no trabalho. Estou lá, preciso entregar determinado relatório. Em vez de ficar prestando atenção em tudo que está à sua volta, foque naquele relatório, tenha qualidade naquilo, porque quando você tem qualidade, você despende menos tempo. Quando você está focado, quando você está inserido naquilo, você gasta muito menos tempo. Sim. Porque você está prestando atenção. Então, você não está fazendo relatório, ouvindo o que o cara do lado está falando, atendendo o telefone. Tem gente que atende o telefone, digita a mensagem no celular e quer fazer o relatório, e quer fazer o relatório perfeito. Algumas pessoas desenvolvem essa habilidade. Mesmo assim, a chance dessa pessoa ter alguma falha é muito maior do que aquela que está concentrada num item só, realizando aquela atividade. Ou tem gente que está com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos ou com seu pai e não está. Não está. Esse é o grande... Os celulares são os grandes... Mas não só o celular, a televisão, o filme, ou seja lá o que for. Então tem pessoas que acreditam que estão se enganando, né, com o próprio tempo, que estão ali e não estão. Não estão dando uma atenção, não estão conversando, principalmente filhos. E os filhos percebem, os filhos eles sentem falta do toque, eles sentem falta do olhar, eles sentem falta da conversa, do tom de voz, eles sentem falta do acolhimento. Tudo isso faz uma grande diferença no futuro dos seus filhos.
E é imprescindível poder aproveitar. Não precisa ficar o dia inteiro com a sua criança, não precisa ficar o dia inteiro, porque é até chato. Você imagina uma pessoa o dia inteiro grudada, vem cá, não, chega, é chato demais. Mas os segundos que você possa estar presente, esteja presente no momento presente. E aonde falam, tem aquele filme, né, Alice no País das Maravilhas, o último que passou, e tem um pedacinho, eu vou ver se eu consigo pegar aquele pedaço do vídeo, Fá. É Alice através do espelho. É, esse mesmo, eu não estou entendendo muito disso, mas está legal. De qualquer maneira, tem um momento que tem um cara chamado, que ele representa o tempo, muito interessante as conversas do tempo, né? Tanto que ela pergunta, né, me dá o seu tempo, como é que eu posso dar uma coisa se eu sou o tempo, como é que eu posso me dar alguma coisa para você? Não tem como. E o tempo, ele está coexistindo. E no final, que ele fala uma coisa, quando comenta em relação a roubar o tempo, ele fala, antes de eu tomar o seu tempo, eu lhe dou de presente muito tempo. Agora, se você não aceita esse presente, se você não reconhece esse presente, se você não recolhe esse presente, não usa da melhor maneira possível, não adianta reclamar. Então, quando nós falamos de tempo, é muito importante nós termos essa noção, não só do tempo do aqui e agora, o tempo do passado. Quantas pessoas vão voltar àquela parte que eu acho muito importante, Fá? Quantas pessoas, não sei se qual que é pior, viver do futuro ou viver do passado, mas as pessoas que estão no passado, você imagina, você vive uma coisa que já aconteceu, e não acontece mais e continua carregando tristezas, mágoas, traumas, raivas, preconceitos, crenças. Quantas coisas nós trazemos para o presente, algo que aconteceu há muito tempo lá. E tem pessoas também que vivem dessa, porque um dia aconteceu uma coisa, então nunca mais vai acontecer de outra maneira, sempre vai ser a mesma. Tipo isso, um dia eu levei um pé na bunda, então nenhuma mulher presta, ou nenhum homem presta, porque um dia um homem me traiu, ou uma mulher me traiu. Que isso? Aquela pessoa, naquele contexto, naquele momento da sua escolha, que você teve, por algum acaso, aconteceu alguma coisa. Não significa que os outros acontecerão. Pode até acontecer. Aí você vai ver o padrão de escolha sua. Mas, de qualquer maneira, tem pessoas que se ficam numa clausura, vivem numa ostra, porque aconteceu uma vez e acham que pode acontecer demais. Pode! Isso é vida. Isso é o tempo. Isso é experimentar a vida, experimentar o sabor de viver. E essas pessoas que não têm essa fome de viver, ficam com medo. Fica na zona... Aí, opa, alguém tá ligando! Vamos ver quem tá aqui. Alô? Alô? Aqui já tá, não tô conseguindo a gente escutar. atendeu aqui. Alô? Que bacana, alguém ligou. Alguém ligou, a gente só não consegue ouvir. Tá nos escutando? Quem ligou tá nos escutando? É só escrever aqui. Que bacana, a primeira ligação, mas... Talvez tocou, agora a gente só não tá ouvindo. Às vezes não sei se é o telefone ou se é alguma coisa do próprio som da rádio que a gente não tá conseguindo ouvir. Não, deixa eu ver tá aqui. Passando a chamada, ó. Talvez se colocar o fone de ouvido, não sei. Aqui tá Pode tudo certinho por aí. De qualquer maneira, vamos lá. Acho que não dá para ouvir mesmo. Tem alguém escutando? Quem está falando, escreve pra gente alguma coisa para que nós possamos saber quem é o que está. Mas é estranho mesmo. Estamos testando, pelo menos toca. Agora toca, é verdade. A gente precisa descobrir o que aconteceu aí para. Vamos fazer mais testes. Mas, mais testes. Ligou alguém 35, não sei de onde é isso aí, esses números. Mas vamos continuar falando do tempo. Bem que nós não temos mais muito tempo, não. Nós temos mais. Então a gente 20 vai minutos. começar a dar algumas dicas para você. Primeira coisa, faça no fim do seu dia uma retrospectiva do seu dia. Nós não temos o hábito de rever o que fizemos no nosso dia. E talvez, se você pegar um papel e escrever do momento em que você acordou ao momento em que você está fazendo essa reflexão, você tenha de maneira mais clara aonde você está investindo o seu tempo e onde você está gastando o seu tempo. Porque quando a gente vive no automático, muitas das coisas que nós gastamos tempo passam desapercebidas. Então é importante você ter um mapa. O que eu estou fazendo com a minha semana? O que eu estou fazendo com o meu final de semana? Aonde eu estou investindo esse meu tempo e gastando meu tempo? Faça isso por uma semana aí para você ter uma ideia. E aí, o que você deseja programar? O que é essencial? Né? Qual é a sua programação? Então, eu vou acordar, vou para a academia,
tanto tempo na academia, eu preciso ir à academia, eu preciso ir trabalhar, eu preciso pegar os filhos na escola, eu preciso fazer janta, eu preciso organizar a minha casa, enfim. As atividades que você precisa fazer. E também colocar prioridades, né? O que é mais importante, né? O que eu preciso fazer urgente, né? Que não tem como mais escapar, aquilo que dá para adiar. E colocar isso de uma maneira que se encaixe nas horas que você tem livres. Que se encaixe nas suas horas. Porque não adianta você querer colocar 50 no planejamento lá. Vamos supor, ler e-mails 10 minutos e você todo dia gasta 1 hora para ler e-mails. Você pode, claro, otimizar isso e já ir excluindo alguns e-mails que você nem vai se dar o trabalho de abrir, porque você sabe que não te interessa naquele momento. Não, só porque e pessoas que fazem isso estão tentando enganar o tempo. E muitos de nós fazemos isso. Não, 10 minutos eu faço, não, faz para nada. sair de casa e chegar no trabalho. Todo dia gasta 1h15. Não, vou começar a gastar 1 hora. Como se não depende de você? E é claro que se de manhã você já começa com um planejamento que é irreal, o que vai acontecer no final do dia? Vai ter um monte de tarefas acumuladas e você vai se frustrar ou porque não realizou ou vai deixar de ter tarefas importantes executadas porque você está usando para aquelas que você planejou de maneira errada. Por isso, tome bastante cuidado com isso. Quem ligou foi a Mary. Ela está mostrando que tentou ligar, quer dizer, ela está nos escutando, mas nós não estamos a escutando. Então, ainda vamos achar essa ferramenta, mas é interessante, né? Mas se você quiser, Mary, fazer alguma pergunta, alguma colocação, coloca escrito aí pra gente que a gente responde pra você agora. Mas não só ela, qualquer um que possa estar assistindo. Vamos novo, tentar ver se atende. Alô? Vamos ver, tá ligado aqui no máximo. Olá. Olá, tudo bem, Mary? Ué? Sumiu? O olá apareceu, pelo menos. Mary, alô? Apareceu o olá. Só apareceu o olá. Olá. Aí, outra vez de novo. Olá, tudo bem, Mary? Tudo bem, Mary? Eu acho... consegui, tudo bem? Conseguiu! Legal, não sei se todos estão escutando bem, mas para nós aqui tá bem alto e claro. Do retorno. Acaba tendo retorno, não tem como. Talvez o que eu possa fazer é providenciar um fone de ouvido, mas aí também ninguém escuta. Tudo jóia com vocês. Adorei o tema de hoje. Que bom. Desliga o que você está escutando aí que o retorno para. O seu retorno. É só você tirar o seu volume daquilo que você está escutando do que a gente fala. Aí o retorno para. Que bom que você ligou, mas a primeira pessoa a ter ligado. Vamos premiar, né? Um bônus. Seria interessante, né? Mary, olha, muito legal. Mary Pereira está podendo falar com a gente. Diga, qual a pergunta do tema de hoje que você gostou? Alô? A nossa internet é ótima, né? Impressionante. Caiu. Bom, enquanto a Mary tenta ligar, muito legal ouvir a sua voz, obrigado. E a gente quer. Obrigado por ter gostado do tema e a gente quer saber o que você quer compartilhar com a gente. E aí planeje, né? Planeje seu tempo da melhor maneira possível, estando no momento presente. E uma coisa que a gente também não faz, normalmente a gente programa coisa para começar, né? Então vai começar determinada coisa em tal horário, mas não põe um fim. Vou começar a ler os meus e-mails às 10 da manhã e à 1 da tarde você ainda está lendo e-mail. Ufa. Determinar o tempo fechado. Você não põe o fim. Quantas pessoas programam começo não precisa pôr o fim, porque nem começam. Começam. Isso Quantas? também. Nós estamos chegando perto do final do ano. Quantas pessoas já estão começando a fazer? Passou, assim, começo do ano. Eu vou fazer, não, eu faço aqui no primeiro trimestre. Não, logo depois, no segundo trimestre eu faço. Bem, agora já chegou metade do ano, eu vou deixar para o ano que vem. Quantas vezes acontece? Vão barrigando, empurrando, postergando. E o que era para ser feito em 2009, chega em 2019 e não foi feito, chega em 2029 e não foi feito. Aí você passa o tempo, você envelhece e muitas coisas das quais você poderia ter feito e só poderia ter feito quando jovem, não irão conseguir fazer porque o corpo já não aguenta. Diga. Existe uma diferença entre você ter um planejamento para o seu futuro e você viver no futuro. Uhum.
certo? Quando você faz um planejamento do seu futuro, você desenha ações que você precisa tomar no agora, para que daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 3 meses, você tenha aquele fato acontecendo na sua vida. E isso é extremamente importante para que você conquiste seus objetivos e metas. Mas uma outra coisa, quando você se propor a começar, vou começar tal coisa, antes de colocar data, hora, momento para começar, veja o que é preciso trabalhar daquilo que vai te impedir de fazer o que você se propôs. Porque muitas vezes eu vou me propor a fazer um regime e de repente eu não quero emagrecer ou eu não tenho vontade, eu vou ficar me sabotando. Eu não vou iniciar essa dieta nunca. E é por isso que no Inner Training, quando você participa dos nossos treinamentos, a gente soma o conhecimento das técnicas para você desenvolver um bom projeto de vida, ao mesmo tempo em que você se reconhece e aprende a trabalhar e a reconhecer as suas emoções. Reconhecer as suas vozes internas e descobrir o que te limita e quais são os seus recursos e os seus talentos. Unindo isso, essa melhora na sua inteligência emocional e você conseguir ter um bom planejamento, fica muito melhor de você conseguir conquistar aquilo que você deseja. Então nós não estamos dizendo aqui que não é para planejar o futuro, não. É para pensar no futuro, sim. O que eu quero para o meu futuro, mas traçando os objetivos para o agora. Então o que eu preciso agir hoje, amanhã ou depois. Por exemplo, esse final de semana agora, hoje é quinta, né? Quinta, sexta, sábado. Você vai falar assim, nossa, sábado já tá aí, tá em cima da hora, Fabiana. Não, não tá em cima da hora, você tem tempo, muito tempo. Se você colocar a quantidade de horas que você tem até sábado às 9 da manhã, você tem um monte de horas para você se organizar e estar presente, você, mulher, no Espaço Mulher, que vai acontecer em São Paulo. O que nós vamos trabalhar nesse Espaço Mulher? Muitas vezes a gente fala do planejar o futuro, mas a gente não sabe exatamente quem nós queremos ser no futuro. Por isso eu convido você para vir participar, sábado agora 19, às 9 horas da manhã, do Espaço Mulher. E a estratégia, o tema que nós vamos usar é o seguinte: qual é a mulher que eu quero ser em 2017? Eu descobrindo a mulher que eu quero ser em 2017, nós vamos buscar traçar metas e objetivos, traçar estratégias para entender e se tornar aquela pessoa, aquela mulher que você quer ser em 2017. Tanto trabalhando a sua autoestima, a sua autoimagem, como as tarefas e a divisão de tempo que você quer ter. Isso tudo vai ser trabalhado, é só para mulheres. Vocês, homens que estão ouvindo, incentivem as suas esposas, suas chefes, as suas companheiras de trabalho, colaboradoras a estarem presentes. Porque uma mulher, quando ela está satisfeita consigo mesma, ela é muito mais produtiva e é muito mais gostoso conviver com ela. Por isso, incentive as mulheres da sua vida a virem fazer parte do Espaço Mulher. Tem aí na página do Dimensão um evento que tem o local. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e passar para você qualquer informação. Esse evento começa às 9, termina ao meio-dia. Eu vou colocar termina entre aspas. Eu estou pontuando o horário para terminar, sim. Mas como nós estamos lidando com seres humanos, muitas vezes acontece da gente passar um pouquinho do horário por conta das próprias dinâmicas. Tudo que acontece no Espaço Mulher tem uma parte teórica e tem vivência. Você vai colocar em prática o seu conhecimento. Conhecimento sem uso é a mesma coisa que nada. Assim como todos os treinamentos de dimensão. O Inner Training, o Expandindo a Sua Visão, Reencontrando o Seu Eu, No Limite da Honra, R2... Enfim, todos os nossos treinamentos. Tá vendo aqueles negocinhos que estão passando? Tô vendo. Eu li aqui, dê uma recompensa a si mesmo. Deve ter mais alguém clicando, mas sou eu que estou clicando aqui para mim. Olha que legal. Aparece o coraçãozinho. Quando ninguém dá, eu me dou. Quando você finalizar o seu dia, depois dessa organização toda aí, essas dicas que eu te dei, reconheça, dê algo de bom para você. Dê os seus 15 minutos de algo que te faz bem. E você vai ver como vai fazer diferença no seu dia. Eu tava achando estranho mesmo, agora era muita gente. Agora não sei. Era muito ok, muito coraçãozinho. Aqui tá, não sei o que está escrito aí no que você pôs, um item de recompensa a si mesmo. Achei tão interessante.
Eu falei, vou me recompensar, que legal. Um joinho com a coração, muito legal. E você estava tudo entusiasmado, né? Tô amando o que eu tô falando. Nossa, eu achei que eu ia ter umas 50 mulheres, que não ia ter nem espaço para colocar tanta gente no espaço mulher. Deixei emocionado, né? E olha, eu vou encerrar a rádio minutos de hoje, que a gente só tem 5 minutos pra gente encerrar, com a seguinte frase de Nietzsche. Quem não dispõe de 2/3 do seu dia é escravo de si mesmo. Presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Não seja escravo, seja livre. Livre para tomar as suas decisões e para investir o seu tempo como você quiser. Podendo curtir cada instante como se fosse o último. Yes? Tenha uma excelente semana. Espero você no Espaço Mulher. E a gente se vê a semana que vem. Um beijinho enorme para todos vocês e obrigada mais uma vez pela audiência, pela paciência e pela companhia. Yes. Tá onde? É o hábito. Até quarta, nós saímos, foi quinta hoje, na quinta, ontem foi muito corrido, nós saímos do treinamento, não conseguimos fazer a rádio na quarta, então fizemos essa semana especificamente na quinta, mas quarta que vem estaremos com você ao vivo às 15 horas com mais um conteúdo, com mais um tema. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos vendo, nos escutando. Eu vou testar mais negócio do número da rádio, vamos conseguir colocar Meire, a rádio... obrigado por ter ligado, a gente adorou ouvir a sua voz. Muito legal, a gente mesmo. vai buscar melhorar, descobrir o que está acontecendo para que a gente possa ter mais pessoas ligando e a gente possa ter vocês participando com a gente ao vivo. Ao vivo, a Uma cores delícia, ao vivo. vamos bater papo. Puxa, que gostoso, imagina, tá batendo papo com alguém. Mas se não der isso, tem o Skype, podemos entrar pelo Skype. Skype é que do Skype também lá eles não conseguem ver. Nós vamos tentar fazer uma junção de algumas coisas aí. Vamos lá. Um abraço, até quarta-feira que vem, às 15 horas. Vou encerrar aqui, depois eu encerro. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Aqui está encerrado. Agora vamos encerrar por aqui. Abraço. Tchau, tchau.